Nesse exercício ele quer que a gente determine o seno e o cosseno do π sobre 8. Para fazer isso, a primeira coisa é saber que o π sobre 8 é metade do π sobre 4, e π sobre 4 é o equivalente ao 45 graus. Então, o π sobre 4 seria o dobro ou o duplo do π sobre 8. Vou usar arco duplo. E eu vou usar as duas variações que a gente tem para a formulinha do cosseno do arco duplo. A gente tem que cosseno de 2a, ele pode ser dado por cosseno quadrado a menos seno quadrado a. Não vou usar essa, vou usar as duas variantes dessa, que são variantes obtidas usando-se a relação fundamental. Uma delas nos diz que o cosseno de 2a é 2 vezes o cosseno quadrado do a menos 1. E a outra diz que cosseno de 2a é 2 foi a primeira, 1 menos 2 seno quadrado de a. Então, uma delas só usa o cosseno do a e a outra só usa o seno do a. O que a gente vai ter que fazer? Usar os valores a como π sobre 8, seria 22 graus e meio, e o 2a como seu dobro, 2 vezes π sobre 8, que vira π sobre 4. Então, fazendo uso da primeira das relações, vou marcar essa aqui a número 1, essa aqui a número 2, e substituindo o a por π sobre 8 e, consequentemente, o 2a por π sobre 4, que a gente vai ter cosseno de π sobre 4, cosseno do π sobre 4, igual a 2 cosseno quadrado do π sobre 8, menos 1. O cosseno do π sobre 4, o cosseno do 45, você sabe, é raiz de 2 sobre 2. Isso tem que ser igual a 2 vezes o cosseno quadrado do π sobre 8, menos 1. Esse menos 1, vou passar para o lado de lá somando mais 1. Então, você vai ter que 2 cosseno quadrado do π sobre 8 será 1 mais raiz de 2 sobre 2. Passei 1 somando. Multiplico, tira o mínimo daqui e depois passo o 2 dividindo. Você vai ter que o cosseno quadrado do π sobre 8 é igual. Aqui ficaria 2 mais raiz de 2, se você tirasse o mínimo tudo dividido por 2. Como você passa o 2 dividindo, ficará 2 mais raiz de 2, tudo dividido por 4. Já que isso é o cosseno quadrado, se você tirar a raiz, você chega na expressão de que o cosseno do π sobre 8 seria mais ou menos... Não, a gente vai ignorar o negativo, porque o π sobre 8 está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, os cossenos são todos positivos. Então, vai ficar mais raiz do 2 mais raiz de 2, tira a raiz de tudo. Então, a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. A raiz do 4 é 2. O valor do cosseno do π sobre 8, que foi uma das coisas que ele havia pedido. Se você fizer uso da segunda fórmula, semelhante ao que você fez na primeira, você vai ter o cosseno do π sobre 4, está substituindo o 2a por π sobre 4, enquanto o a é π sobre 8. Isso dará 1 menos 2 seno quadrado do π sobre 8. Novamente, nossa estratégia aqui é isolar o seno de π sobre 8. Então, passo esse somando para lá e esse subtraindo para cá. 2 seno ao quadrado de π sobre 8 será igual
A1 menos o cosseno do π sobre 4. Portanto, 1 menos raiz de 2 sobre 2. Lembre-se que o cosseno do π sobre 4 é igual ao seu seno, raiz de 2 sobre 2. Se eu tirasse o mínimo aqui e já passasse o 2 dividindo, nós teríamos seno ao quadrado do π sobre 8 dado por 2 menos raiz de 2, já com o mínimo para ficar numa mesma fração, e aí estava sobre 2, só que como você passa esse 2 dividindo, 2 vezes 2, o de baixo vira 4. Se você tirar a raiz e, de novo, estando o ângulo no primeiro quadrante, o π sobre 8 é 22 graus e meio, como a gente tinha falado, ele está no primeiro quadrante, então o seno e o cosseno são positivos. Não tem que me preocupar aqui com colocar mais e menos na frente da raiz. Seno do π sobre 8 será a raiz quadrada disso. Raiz do 2 menos raiz de 2, tudo dentro da raiz, dividido pelo raiz do 4, que esse a gente sabe é 2. Essas são as expressões de seno e do cosseno do π sobre 8.